Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala Valdir Carvalho. Sempre muito bom nós estarmos juntos aqui nas nossas redes sociais, falando sobre televisão, falando sobre futebol, falando sobre tudo aquilo que sempre traz aos nossos amigos boas energias, esclarecimento, sem partidarismo e sempre na intenção de cada vez mais a gente levar a elucidação para que as coisas possam acontecer de uma forma muito melhor. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre e pela confiança. E nós vamos falar do Vasco da Gama, do que vem acontecendo e também das escolhas do novo técnico do Vasco, dizendo que acredito muito no Pedrinho, na pessoa do Pedrinho, no caráter do Pedrinho. Vasco está em boas mãos, tem seus erros, tem seus acertos, mas o Pedrinho tá e vai levar o Vasco, vai trazer o Vasco à sua glória. Eu acredito muito no Pedrinho e torço para que a gestão dele dê certo, e vai dar certo, porque uma pessoa do bem como o Pedrinho tem que vencer. Tem que vencer. Uma pessoa de caráter e vai vencer. É um processo árduo, é um processo difícil, não é fácil você reconstruir um clube gigante como o Vasco da Gama e que também passou por períodos nebulosos, administrações fracassadas, gestões horrorosas que afundaram mais ainda o Vasco da Gama, comprometeram as finanças do clube, a estrutura do clube, porque o Vasco não é só futebol, embora o futebol é o carro-chefe. Mas o Vasco da Gama é um clube, envolve outras modalidades. E acredito que o Pedrinho vai fazer sim um trabalho no Vasco da Gama num todo, mas e também no futebol, que é o carro-chefe. Lógico, ninguém vai negar que o futebol é o maior expoente do Vasco da Gama. Falando sobre a demissão do Carille, o Pro Vasco, o grupo Pro Vasco lançou uma nota, falou sobre a saída do Carille, desejou a Pedrinho sabedoria nessa nova escolha que vem aí de técnico, entendeu também o motivo pelo qual houve a demissão do Fábio Carille, mostrou os pontos, apesar de se ter uma evolução na parte defensiva, mas em outras áreas o Vasco ainda estava deixando muito a desejar, principalmente no meio de campo, no ataque, nas posições de Felipe Coutinho e também Payet, e como que o Vasco não consegue ou não conseguia quebrar as linhas dos adversários. Então tudo isso somado, pesado na balança, fez com que a diretoria achasse melhor por demitir o técnico Fábio Carille, que também agradeceu em nota o apoio que ele recebeu do Vasco, o período que ele passou e também a alegria de ele ter treinado um clube gigante como o Vasco da Gama. E a nota do Pro Vasco mostrou sim um certo pesar, uma difícil decisão que o Pedrinho, uma tristeza que ele também sentiu em mandar o técnico Fábio Carille embora. E agora o Vasco ele corre atrás de um novo técnico. Nomes que estão aí sendo especulados: Luiz Castro, que era do Botafogo, o próprio Fernando Diniz. E o Vasco ele fez contato com o técnico do Vitória, o Thiago Caprini. O Vasco fez contato com ele perguntando se ele toparia pegar o novo projeto do Vasco da Gama. O técnico do Vitória falou que não, que ele tem um projeto no Vitória e que ele não é um técnico de
abandonar projetos, abandonar o barco. Então que ele prefere continuar no Vitória. Agradeceu ao contato, mas falou que no momento, a não ser se o Vitória o demitisse, entendesse que ele não faz mais parte do projeto do Vitória, então ele até toparia iniciar um projeto no Vasco da Gama, mesmo diante dessa situação que o Vasco está vivendo. O Vitória está em 16º com 6 pontos, está 1 ponto atrás do Vasco. O Vasco tem 7, Vitória tem 6. Então, mas mesmo assim ele decidiu continuar lá no Vitória. E agora o Vasco volta às suas atenções. Nós temos também no mercado ainda Ramon Dias e Emiliano. O nome do Emiliano Dias apareceu como um dos possíveis técnicos para o Vasco da Gama, e é um nome que me agrada bastante, por conhecer o Vasco, por conhecer os jogadores, e por ele, o Emiliano, gostar do Vasco da Gama. Ele gosta da torcida do Vasco, até pelo carinho que a torcida mostrou com ele. Então, entre um técnico como o Fernando Diniz, que vai iniciar, a não ser se ele já estudou o Vasco há muito, durante os jogos que o Vasco vem fazendo, estudou o Vasco, já tem um projeto de imediato, já tem ali um esquema para o Vasco, não aquele esquema do Fernando Diniz, que dificilmente os jogadores pegam rápido, levam um tempo para que ele possa ser absorvido, e isso pode prejudicar em muito o Vasco da Gama, já que o Vasco precisa e vai lutar pela parte de cima da tabela. Não é interessante para o Vasco ficar na parte de baixo e depois ter aquela sombra do rebaixamento ali o assustando. Então, o Fernando Diniz é o nome que agrada ao presidente Pedrinho e também ao Felipe, o maestro, que é também diretor de futebol lá do Vasco e que vai ficar interinamente até o Vasco aí ajeitar a sua vida com um novo técnico. O Fernando Diniz é um nome que me preocupa, porque ele já treinou o Vasco da Gama, saiu quando o Vasco estava na sua luta, e teve sim um êxito no Fluminense. Você já sabe, foi campeão da Libertadores, mas depois no Mundial apresentou ali um esquema muito complicado. O Fluminense foi humilhado, 4-0 para o Manchester, passou pela seleção, o trabalho também foi muito questionado, houve a demissão, Cruzeiro, e agora essa sondagem aí do Vasco com o Fernando Diniz. Eu acho que o Vasco, já que o Felipe tinha essa intenção de tirar o Fábio Carille, o Vasco já tinha que ter feito contato com outros técnicos, já tivesse ali uma coisa bem encaminhada, porque no caso da saída do Fábio Carille, não se esperaria tanto, não ficaria essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação preocupante, porque aí você já precisa ter o seu plano B em ação, porque se é uma coisa que o Vasco hoje não pode e não deve se ter, são esses problemas que vão fazer com que os próprios jogadores percam a estabilidade, fiquem instáveis. Isso não é bom para o Vasco, porque até então eles vão conhecer o novo treinador, é uma filosofia, e isso pode prejudicar muito o Vasco. A nota do Pro Vasco também, ela se mostrou muito preocupada com isso, mandar o Carille embora e agora você ficar esse tempo sem treinador, ter o Felipe como ali o interino, e como que será a nova ideologia, a filosofia do novo treinador, e como que os jogadores vão absorver isso, qual o tempo que se leva para poder amadurecer, e como que o Vasco vai se comportar, porque desde a gestão do Pedrinho, então alguns técnicos já foram mandados embora, e precisa se ter a construção do Vasco da Gama, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. De todos os campeonatos que o Vasco está disputando, Copa do Brasil, Sul-Americana, o pior que tem é o Campeonato Brasileiro, porque a Sul-Americana
não rebaixa e a Copa do Brasil também não. O Campeonato Brasileiro rebaixa. E a gente não pode ter o quinto rebaixamento. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Chega disso. Então o Vasco tem que se preparar e priorizar. Outra coisa também que vem sendo muito contestado, tanto pela direção e como pela torcida do Vasco, foi a parte física do Vasco. Uma parte que a comissão técnica do Fábio Carille não soube trabalhar, e quem vier para o Vasco tem que saber trabalhar essa parte física do Vasco. E quando o Ramon Dias estava no Corinthians, ele falou sobre a parte física do Vasco, né? Como que eles preparam ali a parte física, e ele falou sobre como que o Vasco, né, tinha uma postura com eles, e o Corinthians também passou a ter, o Corinthians passou a ter com a preparação física, e a preparação física que os jogadores vinham evoluindo, e citou o Paê como exemplo, né? Que o Paê quando ele está em forma física, em uma boa forma física, ele consegue entregar os jogos, né? Aquilo que lhe é esperado dele. Mas quando ele está muito mal, então ele não entrega. Felipe Coutinho também está rendendo, está melhorando, mas ainda rende muito pouco, sente um desgaste muito rápido, joga sempre ali até os 70 minutos do segundo tempo, e isso precisa mudar, né? Percebe-se que os jogadores do Vasco têm uma intensidade muito forte no primeiro tempo, no segundo tempo vão abrir o bico, ou se no segundo tempo tiver uma intensidade muito boa, é porque abriram o bico no primeiro tempo. Então, quer dizer, isso aí é outra situação que vai ter que ser trabalhada com a nova comissão técnica do Vasco e com o novo treinador. O preparo físico do Vasco, dos jogadores, precisa ser colocado ali, mas em primeiro lugar fazer o Vasco voar. Porque quando pegar equipes que têm muita intensidade, correria, como o Palmeiras da vida, o Vasco precisa realmente ter, né, aquela força física para poder chegar ali e fazer frente ao Palmeiras. Ou outro clube que tem essa intensidade. Então, e o Emiliano Dias, né, que já conhece o Vasco, a filosofia do Vasco da Gama, então poderia ser esse nome, até porque eles trabalham muito bem a parte física. A parte física, ela é sempre muito importante. O Luiz Castro fez um trabalho no Botafogo, iniciou todo esse trabalho que acabou culminando aí com um ano glorioso, né, para o Botafogo em 2024, mas assim que recebeu uma proposta lá do mundo árabe, ele abandonou o seu projeto, abandonou o time e foi embora. Hoje está no mercado. Então é um nome que não interessa para o Vasco, porque é um cara que não tem compromisso com o clube. Parece que não tem compromisso. Ele vai lá fazer o trabalho. Se tiver uma proposta melhor, ele abandona ali a causa. Então, para o Vasco, isso aí não é importante. Embora hoje nós tenhamos uma profusão de técnicos portugueses no Brasil. É algo assim impressionante como que estão tomando conta, né, hoje do mercado aqui no futebol brasileiro, os portugueses. Então, mas o Luiz Castro é um nome que não me agrada, porque ele não tem fidelidade. Já o Emiliano Dias, e se vier o seu pai, aí sim, muitos vão falar, mas o Ramon não tem nada a ver, né? A gente compreende o que se passou naquele período lá do Ramon Dias, mas ele chegou, preparou o Vasco, fez o Vasco ter uma arrancada, o histórico também lá no Corinthians, tirou o Corinthians da zona do rebaixamento, levou para a Libertadores, aí o Corinthians está na Sul-Americana, foi campeão paulista, em cima do seu maior rival, que é o Palmeiras, jogando bem. Então, quer dizer, tem que chegar e tem que se pensar num nome que já esteja pronto, uma pessoa que esteja pronta para assumir o Vasco, que conheça o Vasco, que possa trabalhar o Vasco, não dar instabilidade para o Vasco e fazer o Vasco, sim, aí alavancar, subir na tabela. Não é? O Vasco não pode descer a tabela, ele tem que subir. Então tem que ser pessoas que conheçam, que tenham a pele vascaína ou que tenham sentimentos vascaínos. Então espero que o Felipe, o Pedrinho, seja muito feliz nessa escolha. E outra coisa também, a gente tem visto algumas lives por parte até de jogadores que foram e são importantes na história do Vasco, mas eu acho que o Pedrinho precisa ter os pés no chão, sim, Pedrinho, não aceitar certos tipos de argumentos, não comprometer a finança do Vasco, tem que levar o Vasco como você está levando, entendeu? Também estruturando as finanças do Vasco, pagando sim as dívidas, colocando os pés no chão, fazendo contratações. Mas ele está gastando dinheiro aí
com jogadores que não eram para ter vindo. Beleza. No caso, foram apresentados alguns jogadores. Tudo bem. O Vasco pode refazer isso daí, mas daí para frente o Vasco tem que saber quem ele vai contratar, até para não comprometer a estrutura, as finanças do Vasco. O Vasco não pode fazer como ano passado. Contratava e depois ficava uma dívida enorme. Né? E acabou resultando com o Vasco da Gama, que o Vasco ficou com uma dívida gigantesca e aí está passando por esse processo até agora. Então, está se tendo uma reestruturação que precisa sim seguir seu caminho. E o Pedrinho, eu tenho certeza que ele está assim, imbuído nesse projeto e precisa continuar nesse projeto. Mesmo que a pressão seja muito grande, para que ele extrapole, contrate aí jogadores. Por exemplo, um jogador como Felipe Coutinho, que veio, hoje custa 1,5 milhão, que ele ganha 1,5 milhão no Vasco, mas vendeu camisa, trouxe sócios para o Vasco. É um jogador que ele mesmo se paga, né? Ele se paga. Então, se o Vasco trouxer um jogador que venda a camisa, é bom de marketing, ele consegue se pagar, beleza. Mas quando você trata um jogador, você faz um investimento alto, mas ele não dá o retorno, aí é complicado. Então, que o Pedrinho, né, agora possa rever aí os seus conceitos de contratações de alguns jogadores, ver qual vai ser o custo-benefício, e aí sim ele for, né, e aí acabar fazendo essas contratações, mas sem, né, prejudicar a estrutura do Vasco. O Vasco precisa ser um clube que ele precisa estar muito bem equilibrado financeiramente, porque é um gigante, precisa pegar confiança dos investidores. Os investidores observam muito isso, qual é a postura da presidência, como que é a postura do próprio clube no mercado, se é um clube que é caloteiro, e hoje o Vasco vem arrecadando aí, tendo um bom investimento pela credibilidade que o Pedrinho vem passando. E essa credibilidade, ela precisa ser mantida para que mais investidores, para que mais pessoas possam acreditar e também investir no Vasco da Gama. Então é isso, vamos aguardar aí qual vai ser, né, quem será o técnico, mas espero que seja um técnico que realmente conheça o Vasco da Gama e bote o Vasco da Gama, né, já chegue com a solução, porque ainda, né, tendo que pegar a filosofia, colocar ali a forma de treinamento, esquema tático, ser implementado, aí a canoa pode afundar. Aqui fala Valdeir Carvalho, um forte abraço, esteja sempre com a gente nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios e também na nossa Rádio Metrópole. Forte abraço e até lá.